Mas hoje na verdade, a gente tem trabalhado olhando para o Sermão da Montanha. Estou começando a estudar o Sermão da Montanha com os irmãos. E a gente está olhando princípios cristãos, porque o Sermão da Montanha é a maior coletânea num só lugar de princípios cristãos. E nós começamos a olhar o primeiro princípio do Sermão da Montanha. Ele é muito fácil da gente lembrar, não é? Você é um abençoado abençoador. Vamos dizer? Diz para quem está perto, você é um abençoado abençoador. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. E Ele explicou como e quando nós nos tornamos abençoados abençoadores. Quando Ele ensinou aquilo que nós conhecemos na Bíblia como as bem-aventuranças. Você é um abençoado abençoador quando você quebra o seu orgulho e se submete a Deus. Por isso Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Depois ele ensinou, olha, você é um abençoado abençoador quando você derrama a sua alma na presença do Senhor. E ele ensinou, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nós aprendemos também, nessas últimas semanas, que nós somos abençoados, abençoadores, como quando somos humildes ou mansos diante dos homens. E ele ensinou, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus também explicou que nós somos abençoados, abençoadores, quando a justiça é a nossa maior necessidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Somos abençoados, abençoadores, quando a misericórdia é nosso estilo de vida. E ele disse, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E ele também ensinou que somos abençoados, abençoadores, quando o nosso coração é puro, ou melhor, quando o coração puro é nossa identidade. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E eu queria caminhar um pouquinho mais adiante nas bem-aventuranças, olhando para outra dessas virtudes que fazem da gente abençoados, abençoadores. E ela se encontra no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, e diz assim, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos ler todos juntos? Você consegue ler lá? Vamos lá? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que coisa tremenda! Nós somos abençoados, abençoadores, quando nos tornamos embaixadores da paz. Embaixadores da paz. A Bíblia vai nos ensinar que o diabo é o grande agitador nesta terra, mas que Deus ama a reconciliação. A Bíblia vai nos ensinar que a falta de paz é fruto das paixões que dominam o coração humano. Falta de paz tanto no sentido de coração da nossa alma, como também de sociedade. É fruto das paixões que dominam o coração humano. É fruto da cobiça, dos desejos ardentes, que ao invés de serem controlados, passam a controlar e a destruir. Olha só o que Tiago ensinou a respeito disso. Ele disse assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
vocês vivem a lutar e a fazer guerras. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Olha que coisa tremenda. Ele está falando que a sabedoria deste mundo está baseada em cima de um fator da alma humana, que são os seus desejos, as suas paixões, são as suas cobiças, são os seus interesses. E quando a gente começa a viver somente impulsionado por isso, pode ter certeza que vai haver confusão. Quem tem irmão mais ou menos da mesma idade aqui? Levanta a mão. Tá. E que esse irmão lá naquele tempo que você morava na mesma casa, ia lá e pegava uma blusa tua novinha, maravilhosa, gostosa, e de repente saía com ela, e quando o dono da blusa vinha, ela estava toda malamaiada assim. Especialmente se o irmãozinho é mais gordinho do que você. E aí ficava tudo em paz em casa, aquela tranquilidade. É assim? Dá confusão, não é? É interessante porque é uma coisa tão simples, né? Porque dentro de uma casa a gente reparte normalmente muitas coisas, mas na verdade ali tem alguma coisa que fere. É que, de alguma maneira, a gente está dizendo assim, você tem o seu, por que está mexendo no meu? É porque eu gosto mais do teu. E é nessa situação é que a gente vai ver as guerras acontecendo, as brigas acontecendo dentro de casa, as brigas acontecendo no contexto de uma família, as brigas acontecendo dentro de um contexto da sociedade. E se a gente colocar isso do ponto de vista político, econômico, geopolítico, a gente vai encontrar a mesma coisa. O que é que está acontecendo, não é? Há interesses que estão por trás, e às vezes os interesses estão escondidos atrás de bandeiras, que na verdade são apenas o disfarce do que vai lá dentro do coração. Por isso, Tiago está falando exatamente, olha, essa luta que está acontecendo nada mais é do que paixão que guerreia dentro da gente. Mas os que serão chamados filhos de Deus nesta terra, serão assim chamados, porque de alguma maneira eles são parecidos com o Pai. São os que promovem a paz com Deus e a paz com os homens. Por isso Jesus estava dizendo que os abençoados, abençoadores, são aqueles que são ministros da paz, embaixadores da paz de Deus nesta terra. Paz com Deus e paz com as pessoas. Olha só que o apóstolo Paulo ensinou em 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha, se tem uma coisa tremenda é que Deus deu para você um ministério. A palavra ministério para nós não quer ter nada a ver com ministro lá, né? Com autoridade. Deus nos deu uma missão. Deus nos deu algo que foi delegado do seu poder. Ele fez de vocês embaixadores que levam reconciliação a todos os lugares em nome de Jesus Cristo. E olha só o texto continua. Paulo vai dizer assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos,
reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse texto é profundo demais. Os pacificadores são ministros da reconciliação. E essa reconciliação acontece em dois grandes aspectos. O primeiro aspecto é que, como embaixadores da reconciliação, eles promovem a reconciliação dos homens com Deus. Não há maneira de a gente tratar a alma do ser humano se o Espírito de Deus não entrar na nossa vida e começar uma transformação. Hoje pela manhã nós começamos a estudar sobre isso, não é? E quando nós falamos a respeito desse assunto, eu ilustrei dizendo que o Senhor, como está lá em Zacarias capítulo 3, Ele invade o inferno e arranca a gente de lá, como se fosse um tição, um pedaço de madeira que está sendo queimado na fogueira, e Ele arranca fora. E quando a gente sai de lá, né, fomos tirados, né, do reino das trevas para sermos colocados no reino do amor, da graça de Deus, da luz de Jesus. Mas quando a gente sai de lá, a gente sai chamuscado, quando não sai fumegante, quando não sai queimado um pedaço, quando não sai marcado pela vida. E aí o Senhor começa uma obra de restauração na nossa vida, Ele vai lapidando a nossa vida. E esse é o processo que a Bíblia chama de santificação. E se Deus não estiver trabalhando dentro da nossa alma, todo dia, a gente não se torna de jeito nenhum ministro da reconciliação. Porque a gente está lá, arrancado do inferno, mas cheio das marcas do inferno na nossa vida. E aí o Senhor tem que ir trabalhando a nossa vida. E na medida em que Ele está trabalhando a nossa vida, a gente vai fazendo descobertas. E as descobertas e as transformações em nós vão mudando os nossos valores. E à medida em que a gente vai mudando os valores, Deus vai dizendo: agora, filho, que você aprendeu a primeira lição, ensina a primeira lição para alguém. E é interessante que no processo de Deus trabalhar, Ele não espera a gente chegar na última lição para ensinar alguma coisa para alguém. Ele vai ensinando e vai dizendo: compartilha. Ele vai ensinando e vai dizendo: compartilha. E se a gente ficar esperando, a gente perde a bênção. E os pacificadores são aqueles que fazem essas descobertas. E a gente sai primeiro anunciando: olha, se você está no inferno, eu quero dizer para você que eu também já estive lá, mas o Senhor enfiou a mão lá e me arrancou como um tição tirado do fogo, e eu vim dizer para você que Jesus pode fazer isso na sua vida. E a gente continua falando isso, porque essa é a mensagem central do Evangelho, a vida inteira, mas a gente não para aí. O Espírito Santo de Deus vai lapidando a nossa vida e as paixões da nossa alma vão sendo trabalhadas e vencidas, e a gente vai dizendo: olha, tem mais, isso que está acontecendo no teu coração é inveja, isso que está acontecendo dentro do seu coração é orgulho, isso que está acontecendo no seu coração é isso, aquilo outro. E à medida que o Espírito vai trabalhando na nossa vida, a gente promove reconciliação primeiro com Deus. E na medida em que essa reconciliação com Deus vai transformando a nossa vida, nós começamos a promover reconciliação com os homens. A gente não consegue, por exemplo, perdoar alguém. Não é natural para a gente perdoar alguém. Vamos falar a verdade. A vontade que a gente tem, que ninguém escute a gente, né? Não é perdoar. É fazer o outro sofrer. Sofre, desgraçado. Fala a verdade, não é verdade? Se me fez sofrer, agora vai sofrer 2 vezes. Uma porque me fez sofrer, e outra porque não devia ter feito. Não é assim o coração da gente? E aí o Espírito Santo diz assim: você vai amar o teu inimigo,
Senhor Jesus, eu amo quem o Senhor quiser, menos esse cidadão. Não é verdade? Diz assim, Senhor, eu já ouvi essa, eu não sou Deus para perdoar. Você já ouviu essa expressão? Não sou Deus para perdoar. Não é não. Mas se você for filho de Deus, tem que perdoar. E a Bíblia está dizendo isso, olha, não dá para ser filho de Deus se a gente não aprender a permitir que o Espírito de Deus transforme as paixões da nossa alma, a ponto de a gente ajudar outros a serem transformados. E essa é a grande missão do pacificador. Ele está aqui nesse mundo, envolvido nos seus contextos, nos seus problemas, e ele promove paz dos homens com Deus, e ele ajuda a construir paz entre os homens. Porque aquilo que Deus fez para que a gente pudesse viver essa paz interna e essa paz em comunhão com os outros, foi muito caro. Jesus se encarnou, morreu na cruz, desceu ao Hades, ressuscitou, para que pudesse haver paz, paz no meu coração e paz no coração das pessoas. E a gente vai ter que aprender que a paz entre as pessoas, entre os homens, também tem um grande preço. Eu não vou conseguir ser um pacificador se eu não entender que há um preço a ser pago pela paz. E na maioria das vezes, o primeiro preço que eu tenho que pagar pela paz é renunciar os meus direitos. Sabe por quê eu quero que o outro sofra duas vezes? Porque os meus direitos foram feridos. E o nosso senso de justiça, ele diz, não adianta apenas arrependimento, tem que pagar o preço do pecado. Agora, você lembra da oração do Pai Nosso? Pai, perdoa-nos, que vem o quê? Assim como... Por que você está falando baixinho assim? Você não quer ouvir, né? Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, não escuta essa oração. Porque você está entendendo a reciprocidade dessa oração? Pai, me perdoa na mesma proporção em que eu sou capaz de perdoar alguém. Você está perdido. Para pensar. Você está perdido. Mas esse é um princípio de quem se torna filho de Deus. E eu só consigo fazer isso se eu fizer o que Jesus fez. Sabe por que o perdão, a paz tem um grande preço? Porque Jesus, porque Deus tinha todo o direito, presta atenção, todo o direito de mandar você para o inferno. Ele não precisava fazer nada, porque dentro da lei da vida existe um princípio, e o princípio é simples: o homem que pecar certamente morrerá. Acabou. E é por isso que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte, porque quando Jesus voltar, toda a obra da salvação vai se concluir e não vai mais existir morte. Porque tudo vai estar pago. E esse pagamento custou Jesus abrir mão do seu direito eterno de ser só Espírito. E ele se encarnou abrindo mão do seu direito. E se como Espírito ele podia estar imediatamente em qualquer lugar, ele podia ter onisciência, onipresença e tudo mais, ele se esvaziou por toda a eternidade da sua glória.
para caber na forma humana por toda a eternidade. Está entendendo? Mas não parou aí a obra dele. Ele veio e tomou o nosso lugar na cruz, e a Bíblia diz nesse texto de Coríntios, que aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. E a Bíblia diz isso, e muitos estudiosos da Bíblia dizem que a morte de Jesus não se deu porque ele foi pregado na cruz. Porque a morte de um crucificado demoraria muito mais tempo do que demorou. Mas naquele momento em que os pecados da humanidade foram lançados sobre ele, o seu coração explodiu. Porque aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. E ele desce ao inferno, ao Hades. Porque todo aquele que morre e não tem graça de Deus na sua vida e salvação, e não tem paz com Deus, o seu destino não é o paraíso, não é o céu, é o Hades, o inferno, lugar de condenação eterna. E ele vai lá e toma das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há perdão sem renúncia dos seus direitos. E se você quiser ser chamado filho de Deus, você vai ter que aprender com Jesus. E sabe, é caro. É caro. Não é barato não, é muito caro. Porque a gente vai pagar o preço 2 vezes. Por isso, o pacificador é aquele que pode copiar Jesus, renunciando aos seus direitos, revestindo-se do amor de Deus, que tem preocupação em investir a sua vida na vida dos outros, mesmo que essa pessoa seja seu inimigo. É interessante que Eliseu, ele pega uma grande parte do exército da Síria que está invadindo Israel, e Deus dá uma cegueira, eles não conseguem perceber que aquele é Eliseu, e nem que eles estavam sendo levados para a capital do império, e nem que eles estavam sendo colocados numa armadilha dentro da capital, que era Samaria naquele tempo. E quando ele chega lá, o rei de Israel diz assim: posso matar toda essa gente? E aí o profeta diz assim: negativo, você vai fazer um banquete para eles. Como? Você vai fazer um banquete para eles, vai servir o banquete e vai mandar para casa. E é tão tremendo, porque quando aqueles homens vão para casa, eles dizem para o rei: eu não entro mais em Israel, porque a gente está lutando com Deus e não está lutando contra os homens. Você está entendendo? Sabe por que a gente pode amar os inimigos? Porque Deus revela a sua glória a nosso favor. Não que a gente vai ter o problema resolvido, ou o raio vai cair na cabeça da pessoa agora, mas ao longo do tempo, a glória de Deus vai se revelar na nossa vida, e algo tremendo de Deus vai acontecer nesse processo. Não sei como, não sei quando, não sei de que jeito, mas aquele comer com o inimigo faz parte de um projeto de Deus que diz: somos filhos de Deus. Olha só o que Jesus ensinou, Mateus capítulo 5, esse mesmo capítulo, versículos 43 em diante, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Isso aqui é sermão da montanha. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu,
porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. A fórmula para ser um pacificador nos é dada pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, e ele diz assim, verso 14: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, e fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você quer ser um pacificador? Custa caro. É um valor caríssimo. Ser pacificador é copiar Jesus. Por isso que a gente se torna conhecido como filho de Deus. As pessoas vão ver na gente coisas que a gente vê em Jesus. É interessante que quando Estevão está sendo apedrejado, você já leu esse texto lá no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, Estevão está sendo apedrejado, e na hora que aquelas pedras estão batendo nele, eu acho que ele tinha todo o direito de dizer: Senhor, isso aqui é uma grande injustiça, derrama fogo do céu sobre esses pecadores aqui. Mas quando ele vai orar, ele está vendo o céu aberto, está vendo que está morrendo, vai entrar para a glória, ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você já lembrou? Você lembra alguma coisa essa frase? Lembra? O que lembra? Jesus na cruz, não é? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pastor Elias Dantas me contou essa história. Ele estava viajando, ele viaja o mundo todo, né? Então eu falei, está viajando é relativo, é diferente quando ele está em casa, né? Ele já viajou o mundo todo, faz um trabalho de conexão maravilhoso entre os povos da terra, naquele centro global de pesquisa sobre missão. E ele me contou essa história tão tremenda. Ele disse que 2 aldeias num determinado país, ele ouviu a história dessa gente. 2 aldeias naquele determinado país, uma cristã, outra muçulmana, e cada uma no seu canto. E um belo dia, a aldeia muçulmana disse assim: nós vamos queimar o templo desses cristãos, e eles não vão poder mais adorar outra pessoa a não ser Alá. E então eles invadiram aquela aldeia e botaram fogo no templo, e não tinha lugar mais para adoração. Eles tiveram que fugir porque alguns podiam ser mortos e assim por diante.
Falando nisso, tem muita coisa acontecendo no mundo todo assim. E aquele povo então se reuniu e começou a orar, e orar, e orar. E houve um problema na outra aldeia, um vendaval que destruiu as casas. E eles estavam naquela aldeia dos muçulmanos vivendo aquela situação nas casas. E eles estavam juntando dinheiro para comprar bambu, para reconstruir a igreja. E enquanto aqueles irmãos estavam orando, o Espírito Santo de Deus falou para eles: vocês vão pegar todo o dinheiro da construção do templo e vão levar para aqueles líderes da aldeia que queimaram o templo. E vão entregar como uma oferta de amor para eles reconstruírem as suas casas. Quando veio aquela palavra de Deus no meio daqueles líderes da igreja, alguns disseram: Senhor, está tudo errado. Eles vieram aqui e destruíram o teu templo. Eles vieram aqui e nós tivemos que fugir das nossas casas. Eles nos ameaçaram de morte, mas o Espírito de Deus os constrangia. E então eles tomaram a decisão certa, ouviram a voz do Espírito. Juntaram tudo que tinham e ainda levantaram uma outra oferta. E foram para lá com aqueles recursos. E quando chegaram lá, entregaram ao líder daquela aldeia, dizendo: sabemos que vocês estão passando por grande aflição. E nós viemos entregar todo o dinheiro que levantamos para reconstruir o nosso templo. E ainda assim, achamos que era pouco e levantamos um pouco mais. E estamos dando de presente para vocês poderem reconstruir as suas casas. E foram embora. A Bíblia diz que quando a gente se torna um pacificador, nós plantamos brasas vivas na mente das pessoas. E sabe o que começou a acontecer no meio daquela aldeia muçulmana, num país muçulmano? Eles começaram a dizer: o que está acontecendo? Nós fomos lá e destruímos a igreja deles, perseguimos esse povo, e eles trazem uma oferta para a gente reconstruir as nossas casas. Reconstruíram suas casas, passou tempo, e eles estavam dizendo: essa casa foi doada por um cristão. E aí um belo dia esse sentimento começou a arder tão forte, que lá naquela aldeia eles decidiram cortar todo o bambu naquela região que eles pudessem, num grande mutirão, e levar de presente para eles reconstruírem a sua igreja. E quando isso chegou às autoridades daquela região, daquele estado, naquele país, as autoridades que estavam morrendo de medo dos conflitos que haviam entre cristãos e muçulmanos, eles disseram: vocês dão um bambu e nós vamos dar o dinheiro para os trabalhadores trabalharem e reconstruírem aquela igreja. Eu não estou contando uma fábula. Isso aconteceu há poucos anos atrás. Porque o princípio de Deus continua valendo ao longo do tempo. Mas não tem jeito de construir paz com os homens sem que primeiro a gente tenha paz com Deus, porque só o Espírito de Deus é capaz de transformar o nosso coração para a gente estar disponível para pagar o preço da paz. Porque enquanto eu não creio no poder de Deus, na palavra de Deus, na intervenção de Deus, nos valores de Deus, eu vou dizer assim: está achando que eu sou bobo, é? Veio o vendaval, castigo de Deus. Agora eles vão ver. Enquanto que o Filho de Deus diz: que grande oportunidade Deus está me dando de fazer diferença nessas vidas e mostrar quem é o meu Pai. Está entendendo? Agora, pega essa realidade e leva para a tua história. Todos nós
Não há uma pessoa aqui na face da terra que não tenha marcas no seu coração com alguém. E essas marcas, elas estão espalhadas em vários contextos da vida. Alguns de nós carregamos marcas do nosso relacionamento dentro de casa com os nossos pais. Alguns de nós carregamos marcas de coisas que não são nem nomináveis, que aconteceram dentro de 4 paredes, de uma casa, de uma família. E olha, coisas que ao nosso ver são indesculpáveis. Indesculpáveis. Mas sabe quando é que a verdadeira paz vem no nosso coração? Quando eu não preciso carregar o peso dessas coisas indesculpáveis só na minha alma, e eu posso oferecer perdão, porque quando eu faço isso, eu amontoo brasas vivas de transformação na cabeça das pessoas. Não é imediato, não é na hora. Como não foi na hora a entrega daqueles recursos para a reconstrução das casas dos muçulmanos, porque o Espírito de Deus vai trabalhando aquela sementinha, vai trabalhando aquela sementinha, vai trabalhando aquela sementinha. Anos atrás, uma família aqui da nossa igreja teve um problema muito sério de relacionamento. E nesse problema de relacionamento, pai e filho brigaram. Mas brigaram de uma maneira tão séria, tão forte, que o filho decidiu sair de casa. E a mãe, que estava preocupada em tentar achar os caminhos de reconciliação entre o pai e o filho, mãe tem sempre esse jeitinho assim, né? Ela vai lá e combina com a avó para receber o filho em casa, para ele não ficar na rua, para ele não ficar por aí. E aí então o filho não vai para outro lugar, vai para a casa da avó, mas pai e filho não se conversam. E aí a mamãe e a filha, a irmã dele, começam a orar pelo pai e pelo irmão, pelo filho, pelo marido e pelo filho. E quando elas estão orando, o Espírito de Deus diz assim: semeia amor, semeia amor, semeia amor, semeia amor, semeia amor, até que o coração deles exploda. E aí elas ouviram essa palavra do Espírito e começaram a orar, e tudo que podiam era sementeira de amor, e sementeira de amor. E chegou um belo dia, e eu acho tremendo isso, porque essa não era uma palavra que era dita a qualquer outra pessoa, mas era dita apenas no contato das duas que oravam. E um dia aquele menino diz assim para a mãe e para a irmã: para! Eu não aguento mais vocês semearem tanto amor no meu coração, eu vou explodir. E naquela hora, aquelas duas começaram a chorar, porque a palavra de Deus estava se cumprindo. Ser pacificador é pagar o preço. E aí há uma reconciliação entre pai e filho, e toda a casa é restaurada. Agora, queridos, a gente não restaura a casa da gente, a gente não restaura a família da gente, a gente não restaura relacionamentos, a gente não restaura com pessoas de fora, nem com pessoas de dentro, se eu não estiver disposto a ser um filho de Deus, que pega os valores do reino de Deus, e que libera graça de Deus, que libera misericórdia de Deus, que libera visão do reino de Deus, desinteressadamente. E aí nesses processos, Deus vai libertando a nossa vida. Lembra que eu falei que todos nós somos como um tição tirado do fogo? Aquela madeira que sai queimada, e parece que não presta para nada. E hoje de manhã eu falei que Deus é um grande escultor, que Ele pega o canivete, vai desbastando aquela madeira e faz daquela madeira uma obra de arte. Essa é a minha vida, essa é a sua vida.
Mas aquilo que está lá marcado na minha vida, e que está fumegando, e que às vezes está em brasa, e que está me consumindo, é o que provoca as desavenças entre a gente. Mas quando o Espírito de Deus vai desbastando a nossa vida, e dói. Ai, Senhor, tira esse canivete daí, está machucando. Dói. Mas a gente se transforma numa obra de arte, que faz diferença nessa terra. Tem gente que foi abusado quando criança. E a gente não consegue voltar para trás no tempo. E esses abusos ficam dentro da gente e continuam cheirando mal dentro da gente. E eles não fazem apenas a gente ter ódio daqueles que fizeram o mal, e fizeram o mal mesmo, é verdade. Mas eles continuam fazendo mal dentro da gente nos outros relacionamentos, porque eu começo a olhar as pessoas através do filtro ou do óculos da dor que está na minha alma. E vai ter que chegar uma hora que eu tenho que virar filho de Deus. E aquilo que está aqui eu vou ter que jogar fora. E vou ter que perdoar. E vou ter que restaurar. E à medida que isso vai acontecendo, eu tenho paz comigo mesmo, eu tenho paz com Deus, e eu ajudo Deus a transformar as pessoas pelo poder da sua graça. E a paz entre as pessoas começa a existir. Tem gente que foi ferida com palavras duras. Elas são palavras tão duras, mas tão duras, que você tem que provar para você mesmo, às vezes, a vida inteira, que você não é aquilo. E às vezes, quando você não consegue exatamente tudo que você imaginou para dizer que não é aquilo, você começa a dizer, está vendo, eu sou isso mesmo. Então, se alguém diz que você não é honesto, que você não presta, que você é vagabundo, que você é isso, que você é aquilo, e às vezes essas palavras são até palavrões que estão dentro da nossa cabeça, e você tem que provar a tua vida inteira para você mesmo que não é, e quando você falha um pouquinho assim, você está dizendo, eu sou isso mesmo, não tem jeito. Mas quando a gente se transforma em filho de Deus, e Deus nos arranca de lá, Ele pega essas coisas todas e diz assim, você é meu filho agora, e não importa quem falou essas palavras, você é meu filho, eu coloquei em você a minha imagem e a minha semelhança, e é parecido comigo que eu estou transformando você. Então pega essas coisas todas e oferece na forma de amor para aqueles que te machucaram. E a princípio é tão estranho, é tão esquisito, aquilo fica tão vazio. Mas quando a gente começa a fazer, a gente faz diferença nessa terra. Eu preguei um sermão dentro desse tema há algum tempo atrás, e tinha um casal recém-convertido aqui na igreja. Daquelas situações de família que, por causa da pobreza, por causa das dificuldades, pega o filho e diz, não dá para você morar comigo, você vai morar lá longe, e vai ter que se virar, e de repente essa pessoa perde o abrigo da família, e vai ter que enfrentar uma vida dura, complicada, e passam-se os anos, e a gente vai se tornando um sobrevivente na terra, mas também não olha mais para trás, porque os laços acabaram. E no meio do sermão o Espírito Santo tocou marido e mulher, e a mulher tinha deixado seu pai muitos anos atrás. Na verdade, seu pai tinha enviado, essa menina para morar sozinha numa grande capital do Brasil, com tanta dificuldade, com tanto problema, com tanta luta, mas agora Deus a tinha abençoado, tanta coisa tinha acontecido. E quando terminou o culto, ela olhou para o seu marido, e naquelas coisas que só o Espírito Santo faz,
E o marido olhou para ela e ela disse assim: eu tenho que voltar para a casa do meu pai. E ele disse: eu sei, mas você não vai voltar sozinha, eu vou com você. E o seu pai mora num casebre lá. E nós vamos tirar as férias, e vamos pegar as economias que estão aqui na nossa poupança, e nós vamos construir uma casa para o seu pai. E os dois começaram a chorar. E pegaram as suas economias, e viajaram, e contrataram as pessoas. E eles me trouxeram as fotos da casa do papai. Queridos, não tem jeito da gente reconstruir uma história se a gente não quiser ser filho de Deus. E para ser filho de Deus, eu tenho que deixar os valores do meu pai fazerem parte da minha vida. E às vezes, isso representa renúncia, entrega. Sabe, quem já sofreu muito, quer fazer reservas para nunca mais sofrer. Talvez você não entenda o que signifique pegar aquelas reservas para construir aquela casa. Eu conversava com um senhor lá da Cracolândia, da Cristolândia, lá na Cracolândia em São Paulo, e ele disse assim: a minha conversão se deu quando eu estava passando por uma passarela, e uma senhora idosa passou por aquela passarela, uma mulher de Deus, e ela olhou para mim e disse: eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele olhou assustado para aquela expressão, e aquela mulher lhe disse assim: Deus manda dizer para você que tem jeito para você, Ele vai transformar a tua vida. E ela vai embora. E ele fica pensando: essa mulher é louca. E ele estava lá, com as suas pedras de crack, mas quando aquela palavra foi guardada no seu coração, ele cai de joelhos lá naquela passarela e diz: Deus, se tem jeito para mim, faz alguma coisa. E o Espírito de Deus diz assim: joga as pedras de crack fora, que eu vou libertar tua vida hoje. E aquele homem me disse assim: olha, pastor, o senhor não entende o que é para um viciado, que perdeu uma empresa, que perdeu a família, que fez tanta besteira, que foi capaz de um dia chegar no aeroporto, chegando de uma viagem de coisas, de acertos, e decidir assim: não vou voltar mais para casa porque eu só trago desgosto para minha família. E ele desaparece por 7 anos, como um indigente morando na rua, por causa daquelas pedrinhas. E um dia aquela mulher passa naquele lugar e diz assim: Deus tem uma palavra para você, tem jeito. E quando ele se dobra, o Espírito de Deus se revela. E ele vai contando a história dele, é uma história linda. Estava ele e a mulher. Depois de 7 anos, já tinha sido feito o divórcio, decretado, como é que fala? Acho que não é morte, eu não sei. E o juiz dá o decreto para os bens ficarem para a mulher, para as coisas ficarem acertadas. Estava tudo assim. Mas naquela mesma semana, aquele Deus que ouviu a oração e aquele homem que jogou as pedrinhas, permite que alguém da sua família o encontre no meio da rua, e no mesmo dia aquela mulher vem para pegar o marido, aqueles filhos vêm para pegar o marido, depois de 7 anos, que eles achavam que estava morto, e ficaram sabendo que ele estava na mesma cidade. Dá vontade de pegar um cara desse, tirar a cinta e dar uns, né? Fala a verdade. Mas os filhos de Deus, naquela mesma noite, ele foi lá para Cristolândia, e hoje eles são pregadores do Evangelho. Ela escreveu 2 livros, e ele escreveu 2 livros contando a história deles. Um antes dela saber que ele estava vivo, e um depois que ela descobriu que Deus tinha feito uma obra tremenda. Queridos, ser pacificador é deixar Deus colocar o brilho dele na nossa vida, mas tem preço. Nessa noite eu queria orar com você, eu queria encerrar esse culto aqui. E o desafio espiritual que eu tenho para você é algo muito difícil.
O Senhor está dizendo para mim e para você, você pode se transformar hoje num abençoado, abençoador. Mas tem uma coisa que está impedindo você. É que você está tão preso àquilo que você acredita ser tão valioso, que você está perdendo as pessoas que valem a pena. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está tão preso aos teus sentimentos, à tua história, às tuas marcas, àquilo que você, com o filtro das marcas da vida, entendeu que era valioso, que as pessoas que realmente têm valor e passam pela sua vida também se afastam de você. Não são os seus inimigos, é porque você não consegue manter esse relacionamento por causa das tuas dores. E aí, para a gente manter com essas pessoas que são significantes para nós, a gente tem que ir lá naquelas que nos machucaram e abrir mão. E a gente tem que começar a ser parecido com Deus em todas as áreas da vida. Então, nessa noite, eu quero orar por algo que está aí no teu coração há muito tempo e que está fazendo muito mal. E quando você vê, isso vem lá de dentro da tua alma e explode em você. Sabe, não é culpa tua. Isso é que é pior. Que talvez se fosse culpa tua, seria mais fácil você entregar. Mas como não é culpa tua, a gente diz, o que eu tenho para entregar? Não fui eu que fiz nada. Mas a gente coleciona a dor dentro da alma. E a gente não consegue ficar parecido com o Filho de Deus, porque essa dor que está dentro da nossa alma atrapalha o nosso relacionamento com Deus e atrapalha o nosso relacionamento com as pessoas. E hoje o Senhor está dizendo, você quer ser um abençoado, abençoador? Então eu vou transformar você num ministro da reconciliação. Primeiro, essas coisas que fazem separação vão ser tiradas do nosso relacionamento, porque quando Deus quer investir na tua vida, Ele tem bloqueios, Ele vai até um certo ponto, porque você não deixa depois, porque está doendo. E a gente faz de conta, Deus, deixa aqui, dói muito, fica para outro dia. E o Senhor diz, hoje eu vou tratar esse negócio. E depois Ele vai dizer para você, agora eu vou te dar graça, para você oferecer perdão na vida das pessoas. E que coisa tremenda é quando isso começa a acontecer. E depois, quando a gente se vê livre, a gente olha para aquilo que está acontecendo à nossa volta e tem uma perspectiva diferente. Ninguém vai me roubar. Pode até levar as minhas coisas, mas não vai me roubar, porque quem me sustenta é o Senhor. E Ele vai fazer alguma coisa. Ninguém vai tirar a minha alegria, porque a minha alegria vem do Senhor. Ninguém vai tirar de mim a bênção, porque a bênção que está sobre as minhas mãos é do Senhor. E essa é a história de Jacó. Labão, o seu sogro, mudava o acordo toda hora. É a ovelha malhada que é a tua parte. Começava a nascer mais malhada, ele dizia, não, agora é a listrada, agora não, agora é a lisinha. Não importava o que ele fizesse, a bênção do Senhor estava lá e ninguém podia tirar dele. Você está entendendo? Muda a nossa visão. Ninguém vai mexer com a minha honra, porque quem defende a minha honra é o Senhor. Ninguém vai mexer com a minha posição, pode até levar, leva, você quer? Leva, porque a autoridade que está sobre a minha vida é do Senhor, e eu sou um filho do Deus vivo.
Nessa noite eu quero orar por você, por libertação na tua vida, libertação no teu coração, libertação nos teus olhos, libertação nos teus relacionamentos. E vou pedir a Deus para fazer de você hoje um pacificador. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, e olha, querido, tem gente aqui hoje que Deus quer fazer algo milagroso. Eu não tenho dúvida disso. Então, se você está vendo a tua história hoje aqui descrita, então sai do teu lugar agora, em nome do Senhor Jesus, porque Ele quer fazer algo tremendo na tua vida. Eu quero orar por você. Vai saindo lá de cima da galeria também. Tem gente de cabelo branco que Deus quer fazer essa obra, porque já está velho e está quebrado por dentro a vida toda. Tem menino, tem menina que Deus quer fazer essa obra, antes que o dia mau venha sobre a tua vida. Tem casal, marido e mulher, que Deus quer fazer essa obra antes que o divórcio chegue. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem logo, em nome de Jesus, vem, porque hoje é dia da obra de Deus tremenda. E o presente desse dia é uma coisa muito simples: serão chamados filhos de Deus. Você pode entender o que significa isso? Ser filho de Deus, e ser visto pelas pessoas como filho de Deus, e ser autorizado pelo céu de ser chamado filho de Deus, filha de Deus, filho de Deus, filha de Deus, filha de Deus, filho de Deus. É isso. O Senhor vai colocar o DNA dele em você. Isso é tremendo. Só Deus faz isso, só Deus, só Deus. Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Vem, hoje é dia, hoje é dia. Paz com Deus e paz com os homens. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Oh Pai, faz alguma coisa tremenda aqui hoje. Faz, Senhor, quero ver as coisas grandes que o Senhor vai fazer aqui, e quero ouvir as histórias da graça de Deus. Você vai contar essa história, você vai contar essa história não como quem está se ufanando de alguma coisa, mas como quem reconhece as maravilhas do Senhor, reconhece as maravilhas do Senhor. Nós vamos orar, tá? E essa é uma oração que tem um peso que tem que ser tirado. O que é que está pesado aí dentro? Então agora, você vai ter que falar desses pesos para o Senhor. A vontade que a gente tem é só que o pastor ore. Mas não é assim não, viu? A gente tem que colocar aqui nos nossos lábios o que é que está doendo. E a gente tem que contar essa história para Deus. Não porque Deus não saiba dessa história, mas porque você precisa se livrar dessa história. Não é que você vai se esquecer dessa história, porque Deus não faz lavagem cerebral não, mas Ele vai tirar o veneno dessa história de dentro da tua alma. Você está entendendo? Tá? Então agora você vai curvar a tua fronte, cheio de fé, crendo que o Deus Pai, teu Pai está aqui, e você vai conversar com Ele, vai dizer: Senhor, está doendo, tem essa injustiça que aconteceu, tem essas palavras que foram ditas, tem uma história que ninguém sabe, só eu e o Senhor sabemos. E você vai contar para Deus: o Senhor lembra, Senhor, quando aconteceu isso aqui está doendo na minha alma, dói há não sei quantos anos, e tem amargado a minha vida, e algumas vezes eu tenho dificuldade até de falar contigo por causa dessa dor, porque eu queria saber onde o Senhor estava nesse dia. Onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Fala com Ele, fala com Ele, e pede para Ele um milagre. Paz comigo mesmo, paz
com o Senhor, paz com as pessoas, paz com a minha história. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. E quanto o Senhor está fazendo isso na minha vida, como filho de Deus, eu assumo o compromisso de ser alguém que vai ser ministro da tua paz em todo lugar. Agora quero orar por você. Quero orar por você, tá? Senhor Jesus, esse povo que está aqui tem uma história. E eu não tenho poder para transformar essa história. E eles sabem que não há ninguém na face da terra que possa transformar a história. A única coisa que a gente pode é ser curado da dor dessa história e ser transformado daqui para frente. Então nesta hora eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus, mas abre, Senhor, mas abre, e começa a derramar uma inundação da graça de Jesus. Vem graça de Deus, vem graça de Deus, vem amor do Senhor, vem amor, vem graça, vem misericórdia, vem Espírito Santo de Deus, começa a se derramar tremendamente, a ponto desses corações explodirem de tanto amor do Senhor na vida deles, de tanta misericórdia, de tanta graça, e que haja, Senhor, algo que é impossível humanamente, uma saciedade da alma, porque o Senhor matou a sede do coração. Que eles sejam satisfeitos da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, do teu perdão, de tal maneira, Pai, que eles possam oferecer misericórdia, graça, amor e perdão aos outros, porque não vai lhes faltar, porque o Senhor está suprindo de todas as coisas. Nessa hora eu quero repreender todo o poder de Satanás que escraviza. Eu quero repreender todo o poder de Satanás que algema. Eu quero repreender todo o poder de Satanás que acusa. Eu quero repreender todo o poder de Satanás que diz que eles não podem. Quero repreender todo o poder de Satanás que está dizendo para eles que eles não serão felizes. E em nome de Jesus eu quero dizer, eles são abençoados, filhos de Deus, filhos de Deus. E quero te pedir, Senhor, abraça os teus filhinhos, que eles não se sintam abandonados, que eles não se sintam largados, mas carregados no teu colo, Senhor. Há questões da alma que a gente não tem resposta, mas que a presença do Senhor nos satisfaz. Então vem com a tua presença e satisfaça o coração deles. Vem, Senhor, e cura. E faz deles, Senhor, ministros da reconciliação. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei onde eles vão começar. Mas que cheios do teu Espírito, como aqueles homens daquela aldeia que ouviram a tua voz para fazer algo que parecia quase estranho demais. Como dar a oferta do templo toda para construir as casas dos inimigos. Que o Senhor os abençoe nesta hora, dando graça do Senhor sobre as suas vidas. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo mundo de pé, dá a mão para quem está perto de você agora aqui, tá? Não sai não, tá? Olha, você tem lição de casa hoje. Talvez você não vai conseguir lidar com o núcleo da tua dor. Você vai precisar da graça de Deus amanhã, depois de amanhã, para amolecer essa ferida, para Ele lidar com o núcleo da tua dor. Mas hoje, ainda hoje, quando você chegar em casa, você vai abençoar alguém, de alguma maneira. Você vai pensar em alguém, vai pedir para Deus te mostrar. Olha, talvez você não precise ir muito longe não, talvez você tenha que chegar na tua casa, sentar no colo do papai, sentar no colo da mamãe, ou dar um grande abraço na esposa, no marido, ou colocar a mão sobre a cabeça de um filho e dizer: olha, hoje eu quero dizer
que você é a pessoa mais especial da face da terra para mim. Você está entendendo? Leva a paz. Leva a paz. Tem muita gente que está querendo ver a salvação na sua casa. A Bíblia diz que a salvação entra na casa da gente quando naquela casa tem um homem de paz ou uma mulher de paz. Você está entendendo? Hoje o Senhor te fez homem e mulher de paz, que vai entrar nessa casa, filho de Deus, e vai fazendo isso desinteressadamente, não fica preocupado, se vai acontecer isso, se você vai conseguir fazer aquilo, não, vai e abençoa, como Deus faz, Ele abençoa, e na medida que a gente vai fazendo isso, não só a alegria vai estar no coração dos outros, você vai sentir a alegria de Deus no teu coração. E Deus vai trabalhar o núcleo da tua dor. Amanhã, quando você orar outra vez, você vai contar outra vez essa história. E vai contar de novo essa história. E vai contar de novo essa história. Você vai tirar debaixo do tapete. E todo dia você vai contar essa história para Deus. Até um dia que você não vai aguentar mais ouvir você mesmo contando essa história. E o Espírito Santo dizer: filho, já te livrei. Vira a página. Mas não adianta você virar a página se você não sentir que a página virou. Então conta a tua história, fecha a porta do teu quarto, conta tudo de novo, e conta outra vez, em voz alta, para você ouvir, na presença do Senhor, e você vai ver que Deus vai fazer milagres. Escreve o que eu estou falando, tá? Você vai contar essa história para a gente, porque Deus é teu Pai, Deus é teu Pai.